Oi, pessoal da TV Abralha, eu sou Amanda Vieira e hoje eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Santucci, que é professor na Faculdade de Medicina São Camilo e diretor de Relações Institucionais da Hemomed Oncologia. E hoje nós vamos falar sobre PTI. Obrigada pela participação aqui na TV Abralha, Dr. Rodrigo. Toda última sexta-feira de setembro é celebrado o Dia Mundial da PTI, que é a púrpura trombocitopênica imune. E por isso, hoje nós vamos falar sobre essa doença do sangue. Para a gente começar, eu queria que você explicasse o que é e como acontece a PTI. É um prazer estar aqui com vocês. A PTI é uma doença autoimune. Isso é simplesmente, assim, de uma maneira simples para todo mundo entender. A gente entra em contato com algum vírus e uma bactéria e a gente produz anticorpos para defender o nosso organismo desse patógeno que está tentando nos agredir. Existe um tilt no nosso sistema imunológico que ele se confunde e ele começa a produzir anticorpos contra a nossa própria plaqueta. E a plaqueta serve para estancar o sangue, faz parte da hemostasia primária que a gente chama, né? Ele estanca o sangue para que a gente não tenha sangramento quando tem uma agressão ou um corte em algum vaso. Então, como a gente tem anticorpo contra a plaqueta cai bastante e existe o risco de sangramento, ou as petequias que a gente chama, né? Quais são os principais sintomas e quando o paciente precisa se preocupar e procurar um médico? Os principais sintomas são sangramentos. Geralmente, esses sangramentos eles acontecem espontaneamente, os hematomas ou equimoses, e principalmente em áreas do nosso corpo onde a gente diz que tem garroteamento, onde de alguma maneira os vasos estão sendo pressionados, como num cinto apertado ou na meia ali onde fecha ali, a gente fica cheio de pintinhas vermelhas, que a gente chama isso de petequias. Parece que pegou uma canetinha vermelha e fez vários pontinhos assim. Esses são os principais sintomas da PTI. Entendi. E quais são as opções de tratamento para quem tem ela na forma aguda e na forma crônica? Na forma aguda, geralmente o paciente, num primeiro diagnóstico, acaba internando, porque a contagem de plaquetas cai bastante. A gente tem, primeiramente, duas grandes maneiras de tratar. Uma é com imunoglobulina, que vai bloquear esses anticorpos produzidos, né? Ela se conjuga e não deixa com que as plaquetas sejam consumidas, né? E também os corticoides. Então, são os principais tratamentos iniciais. Na forma crônica, que é depois de 6 meses, geralmente o paciente já passou por esses tratamentos. Se você usou um, você pode usar outro. Algumas vezes, quando a pessoa fica dependente do corticoide, que não é uma droga boa pelos efeitos colaterais, ela pode fazer a retirada do baço, isso chama esplenectomia, que resolve cerca de 70% dos casos refratários. Existem outros tratamentos novos, por exemplo, é o Trombopag, Revolade, é uma droga nova, estimuladora de plaquetas, da trombopoetina, né, que funciona muito bem também. Infelizmente, por ser uma droga um pouco mais cara, nem todos conseguem um bom acesso a ela. Esses são os tratamentos de PTI principais. Existe algum efeito colateral desses tratamentos? Sim. A esplenectomia pode ajudar um pouquinho a gente ter outras infecções, por isso que a gente toma alguma vacina, algumas 2 vacinas antes da esplenectomia. O corticoide, ele pode elevar um pouco a pressão, pode dar gastrite, o uso crônico pode dar alguns outros efeitos colaterais como glaucoma, induzir diabetes, né? Mas uso crônico, né? Muito tempo, né? Principalmente idosos. A imunoglobulina pode só dar efeitos alérgicos, o eutrombopag pode ter esses efeitos no fígado também, atrapalhando um pouquinho a função. Cada um tem a sua particularidade, né? Para a gente customizar o tratamento para o paciente. Tá gostando desse conteúdo? Então se inscreve no canal da Abralha e confira todos os vídeos. Tem muita coisa sobre doenças do sangue e o mundo do câncer. A grande maioria dos pacientes de PTI que procuram a Abralha, eles normalmente têm a forma crônica da doença. E um dos efeitos principais, no caso do uso do corticoide, é o inchaço. Existe alguma maneira de planejar o manejo desses efeitos colaterais, diminuir, né, reduzir esses efeitos? Olha, não, né? Reduzindo a dose, na verdade, vai se diminuindo. Mas um dos efeitos colaterais do corticoide realmente a gente chama de faces puxingoide, né? A pessoa fica com o rosto mais redondo, né? Pode ganhar peso e ver-se também pelo corpo todo, né? Realmente não é bom usar o corticoide a longo prazo, a gente procura sempre uma alternativa.
como a retirada do baço ou essa nova droga, né? Entendi, mas no caso do corticoide, se a pessoa precisar realmente fazer o uso dele, existe alguma coisa para ela amenizar, o que ela está sentindo com esses efeitos com o inchaço do corticoide? É mais assim, Alimentação, atividade física, pode ajudar? atividade física sempre ajuda, mas a depender da dose, realmente é delicado, esse edema acontece. Você conseguir ficar com a dose o menor possível, melhor. Lembrando que, mesmo com contagem baixa de plaquetas, as pessoas têm macroplaquetas, uma plaqueta maior, que funciona bem. Então, não precisa ter medo de conviver com uma plaqueta de 20 mil, 20 e poucos mil. A função da plaqueta é um pouco diferente de quem não tem a PTI nesse caso. Exatamente, porque a gente tem as macroplaquetas que funcionam melhor. Então, os sangramentos, quando ocorrem, mesmo por plaqueta baixa, são no nariz, na boca, não tem sangramento maior, como a gente fala, a ponto de cair a hemoglobina, etc., né? Salvo quando a gente vai fazer alguma cirurgia e precisar elevar essa contagem de plaquetas para ser operado, né? Se não, dia a dia dá para conviver com uma contagem baixa de plaquetas. Acho que eram essas as principais dúvidas. Eu queria te agradecer por esclarecê-las para a gente, pela participação aqui novamente. E se você quiser deixar alguma consideração geral ou o que a gente pode deixar de recado para esses pacientes que vivem com a forma crônica da doença, fica à vontade. Mas muito obrigada pela participação aqui na TV Abrale. Muito obrigado, Amanda. O recado final é esse. Quem tem a PTI crônica, você não precisa ter a contagem normal acima de 150 mil de plaquetas. Você não precisa ter 150 mil, nem 100 mil, nem 70. Se você ficar com um mínimo basal de uma plaqueta ok, não tem problema, né? Tenho pacientes que eu acompanho há quase 8 anos, que ficam com 20 e poucos mil de plaqueta. Quando precisou ali operar, a gente pode subir essa plaqueta por através de imunoglobulina, por exemplo, e conviver. Se já fez a extração do baço, já tomou outras medidas, não ter medo de seguir com o seu hematologista. Então é isso. Gostaria de agradecer o doutor mais uma vez pela participação aqui na TV Abrale e agradecer você que participou aqui com a gente até agora. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. E qualquer dúvida, os pacientes de PTI e todos os outros podem contar com a Abrale. Estamos aqui para ajudá-los. Muito obrigada.